Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você que nos acompanha no nosso canal Santuário em Casa. Hoje, despertar com a Palavra de Deus e despertar com Madre Leônia, aqui do Santuário Eucarístico Mariano de Londrina, no Paraná, onde repousam os restos mortais da serva de Deus, Madre Leônia. Iniciamos o nosso encontro saudando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sempre é uma alegria acolhê-lo. Não deixe de colocar a sua intenção de oração ou coloque a sua sugestão. Como nós podemos fazer esse momento de oração para ficar mais interessante e mais orante? E também compartilhe com seus amigos e familiares. Iniciemos invocando a presença do Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, livra-nos de todo apego desordenado às coisas terrenas e infunde em nós o gosto pelas coisas celestes. Vem, Espírito de sabedoria, vem, Espírito de conselho, vem, Espírito de inteligência, vem, Espírito de fortaleza, vem, Espírito de ciência, vem, Espírito de piedade, vem, Espírito do santo temor de Deus. Espírito Santo, torna-nos verdadeiramente espirituais em Ti, dispõe-nos com a virtude da Tua inspiração, habita em nossa alma, vivifica cada uma das nossas obras, ensina-nos a rezar, a fim de que sejamos dignos filhos do Pai, dignos seguidores de Cristo, nosso Salvador. Infunde o Teu fogo no coração das pessoas, na boca das pessoas, nos olhos e nas mãos das pessoas. Neste dia, manda o Teu sopro sobre aqueles que creem em Ti, sobre aqueles que duvidam de Ti, sobre aqueles que amam, sobre os que estão sós. Amém. Vamos ouvir a página do Diário da Serva de Deus, Madre Leônia, do dia 22 de fevereiro de 1975. Procuremos viver a Quaresma com renovada consciência cristã e o empenho mais generoso. Este particular tempo litúrgico, nós o devemos viver no silêncio, no recolhimento interior e na penitência. A meditação preferida seja a reconciliação e a nossa renovação. Representa um conceito e uma realidade fundamental da mensagem do Novo Testamento. Estejamos convictas de que agora é tempo não tanto de sentir e decidir. É, antes de tudo, tempo de rezar e rezar muito. Imitar a Jesus, que tudo fazia orando ao Pai. A imposição das cinzas com a sentença fúnebre que a acompanha objetiva não é somente fazer recordar a inexorável e efêmera fragilidade da vida humana, sujeita à morte, mas também fazer pensar seriamente sobre a causa desta terrível verdade, como nos ensina São Paulo em uma de suas páginas mais graves. Por causa do pecado, a morte entrou no mundo. As cinzas. Este é um dia de penitência e também de mortificação. Neste dia, o calendário litúrgico abre a preparação para a celebração do mistério pascal, mediante o exercício da oração, da mortificação e das boas obras. Somos convidadas à severa e grande escola quaresmal, a meditar o profundo mistério da redenção. Salva-me, Senhor, dos meus pecados. Leônia de Jesus. Muita atenção, ouçamos
o Evangelho deste domingo, o primeiro domingo da Quaresma, de São Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele prestará culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. A serva de Deus Marilhônia, nesta página do diário, ela escreve: A nossa alma deve crescer na escola de Maria. Esse é o convite para o tempo da Quaresma, esse tempo que é de penitência, de oração, de amor. Na escola de Maria, vamos aprender com ela como viver esses dias da Quaresma, para que eu possa crescer espiritualmente, para dar mais um passo na minha vida espiritual. Porque a Quaresma é um período de deserto, como diz o Evangelho de São Mateus deste domingo. Jesus foi ao deserto, ficou 40 dias no deserto e depois ele foi tentado. O deserto, mas é o Senhor que nos conduz hoje. O deserto talvez seja diferente daquele de Jesus, mas nós temos outras tentações hoje. Quais as tentações que acontecem na minha vida hoje? As tentações, elas nos apresentam para que nós nos distanciemos do projeto de Deus. Existem dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Eu escolho o que eu quero viver, se eu vou fazer o bem ou se eu vou fazer o mal. Eu vou escolhendo. Por isso que nós temos que aprender com Maria, na escola de Maria. Como Maria viveu em simplicidade, na oração, disponível, pronta, ela foi tão pontual em ir atender a sua prima Isabel. Aos pés da cruz, ela lá, orante, sofrendo, acompanhando o seu filho. Ou nos caminhos lá da Galileia, ela também certamente com os discípulos e com as discípulas, ela foi acompanhando o seu filho. É assim que nós temos que aprender com ela. Pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, refletir e, sobretudo, colocá-la em prática. Aí nós vamos perceber o infinito amor de Deus para com suas criaturas. Perceber o infinito amor de Deus para comigo. Deus me ama. Então, que esta Quaresma seja vivenciada diferente dos outros anos, mas que seja única. Deus nos dá essa oportunidade, mais uma vez, de vivermos intensamente esse período de conversão, de penitência, para que o nosso amor seja mais intenso, que a nossa alegria seja presente. Talvez só um gesto de um sorriso, um aperto de mão, uma palavra. Talvez seja isso que nós precisamos para mudar as nossas atitudes.
Jesus nos convida a segui-lo, a imitá-lo, a superar as indiferenças para com nossos irmãos e a viver a proposta da campanha da fraternidade deste ano, respeitar os nossos irmãos, amá-los mais intensamente e dar o justo salário a todos ou partilhar aquilo que nós temos com aqueles que precisam. Que o Senhor nos ajude neste tempo quaresmal a vivermos intensamente no seu amor e buscarmos mudar de vida. Obrigada a você que é sempre fiel em nos acompanhar no nosso canal Santuário em Casa. Compartilhe com seus amigos e familiares, deixe seu like, ajude-nos a divulgar o nosso canal Santuário em Casa. Que a serva de Deus, Madre Leônia, possa interceder por você e suas necessidades. E peça a Deus a graça de sua beatificação. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós.